Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que é muito esperado por vocês desde que eu comecei a fazer essa saga aí de revisitar as temporadas de American Horror Story. Provavelmente essa é a temporada que vocês mais me pediram pra falar. Eu cheguei a pensar em deixar por último. Na verdade, a última ia ser Murder House. Acabou que eu fiquei com muita vontade de rever e daí eu fiz vídeo de Murder House. Vou deixar aqui nos cards pra vocês a playlist com todos os meus vídeos de American Horror Story. E lá tem essa revisita aí a temporadas anteriores, né? Porque aqui no canal, no tempo que foram lançadas as temporadas, eu cobri a partir da nona, né? Que é 1984. Então, a gente tem aqui no canal vídeo de 1984, Death Valley e Red Tide, né? Que é a 10ª, que é double feature, né? No caso. De New York City, que é a 11ª. E aí a gente começou a revisitar, né? Eu fiz de Roanoke, fiz de Hotel, fiz de Murder House. E agora estamos aqui para falar de Asylum. Asylum é uma grande fan favorite, assim. As pessoas têm ela, assim, muitos fãs têm ela como a favorita, como a melhor temporada de American Horror Story. E pra mim foi muito interessante reassistir ela, porque Asylum é uma temporada que eu só tinha assistido uma vez. Eu só tinha assistido na época que ela lançou, então faz muitos anos que eu não reassisti Asylum. Tem algumas outras temporadas que eu reassisti algumas vezes, né, antes de reassistir pra fazer vídeo aqui. Então foi uma experiência muito louca, porque tinham coisas que eu não lembrava. Claro que tinham elementos que eu lembrava claramente do que acontecia, mas tinha outras coisas que eu não lembrava. E eu fiquei surpresa, então foi muito legal, porque eu me surpreendi em alguns momentos da temporada que eu não lembrava de alguns acontecimentos. Lembrando que esse vídeo, obviamente, tem spoilers, até porque eu quero fazer ali uma análise bem detalhada de vários momentos. E vamos lá, né? Asylum é uma temporada que fala sobre Briar Cliff, né? Que é um manicômio nos anos 60, né? A temporada majoritariamente se passa em 1964. E é um manicômio que ele é administrado ali, né, por freiras, e tem alguns médicos ali, né, que trabalham ali e tudo mais. E a principal administradora ali, quem tá à frente de Briar Cliff é a Sister Jude, que é interpretada pela Jessica Lange. E aí nós temos também a Sister Mary Eunice, que é uma personagem da Lily Rabe, e o Dr. Arthur Arden, que é o principal médico ali da instituição. E aí nós temos também nossos pacientes, né? E os dois principais pacientes são Keith Walker, né, interpretado pelo Evan Peters, que é acusado de ser o Bloody Face, que seria um serial killer inspirado no Ed Gein, né, que é um personagem, que é um serial killer da vida real, né, no caso. Inclusive tem ali na minha playlist American Horror Story os vídeos de histórias reais que inspiraram a American Horror Story. O primeiro vídeo eu falo de Murder House, de Asylum e de Coven. Eu vou deixar aqui nos cards também separado esse vídeo pra quem quiser ver. E eu falo ali do Bloody Face, da Jane e tudo mais. E também temos Lana Winters, interpretada pela Sarah Paulson. Nós temos ali dentro de Briar Cliff pacientes que sim, né, sofrem de transtornos mentais e tudo mais, mas basicamente os principais personagens, né, que são abordados ali na história, né, os que têm papéis maiores, são personagens que na verdade não deveriam estar ali, né? Então nós temos a história deles sendo contada, né, sob esse ponto de vista ali de pessoas que estão presas ali injustamente. Bom, por onde começar, né, cara? Essa temporada, ela é muito interessante pela forma com que a narrativa é construída, assim, principalmente porque as primeiras cenas são de Briar Cliff já destruído, né, são cenas atuais, com o personagem do Adam Levine, né, nosso querido vocalista do Maroon 5. O personagem dele e a noiva dele, né, a esposa dele ali, eles estão explorando Briar Cliff, né, eles têm um fetiche, né, de ir para lugares estranhos, né, fazer coisas, e aí eles vão para Briar Cliff, então a gente já sabe que atualmente Briar Cliff está destruído. Então a narrativa se constrói ao redor do fato de que o que aconteceu com Briar Cliff, né, para chegar nesse ponto de estar destruído. E aí logo ali nós já somos apresentados a algum tipo de terror, né, porque tem ali elementos do Bloody Face e nós nos perguntamos, cara, como é que tá nessa situação, né? Mas o Bloody Face não é um negócio que vai ser abordado lá nos anos 60, como é que tá ali atualmente e tudo mais? Então essas são perguntas, né, que a série levanta logo no começo, então faz a gente já ficar preso, né, ali na história. Pra mim, essa sequência de abertura, assim, de Asylum é a segunda melhor da série, assim, só perde pra sequência de abertura de Murder House, porque realmente pra mim é imbatível e é uma das melhores sequências de abertura de série que eu já vi na minha vida, assim. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, sobre as melhores cenas de aberturas de séries. Tem uma série que me marcou muito a cena de abertura. A série não é boa quanto a cena de abertura, que é a Ares, é uma série holandesa,
que é de terror também. Mas, assim, a melhor cena de abertura de American Horror Story é de Murder House, mas depois disso, com certeza, é Asylum, porque é incrível, é sensacional e você fica aflito, né, naquela situação ali de Burr Cliff todo destruído e tudo mais. E, bom, logo nós somos transportados a 64, né, que é onde a maior parte da história se passa. E aí, tudo começa a acontecer, né, aos poucos nós somos apresentados aos personagens, às suas questões, aos seus segredos e às suas verdades, né, porque muita coisa é distorcida nessa história, assim, né. E é muito louco porque eu não lembrava, por exemplo, de como essa temporada abordava muito a questão de homofobia, a questão, né, do direito ali das pessoas LGBT e tudo mais, porque a Lana Winters, ela é presa contra a vontade dela, né, ali no instituto, e eles querem fazer um tratamento ali, tipo, anti-gay, né, tipo, a cura gay ali na instituição. Então, isso é um tema que é bem recorrente ao longo da temporada, assim, o quanto isso impacta a Lana como profissional, como pessoa no mundo mesmo, assim, e como eles tratavam como se fosse realmente, assim, um transtorno mental ou algo que fosse afetar ela quanto ser humano no dia a dia, assim. Outra coisa que a série aborda com bastante intensidade é a questão dos aliens, e isso me pegou muito porque eu lembrava quando eu achei Double Feature que eu queria muito que eles revisitassem a história do Kit Walker, né? Só que reassistindo Asylum, eu fiquei emputecida porque eles não revisitaram a história do Kit Walker em Double Feature. Porque, cara, a história do Kit Walker, ela termina aberta. Eu não lembrava que ela terminava tão aberta quanto ela termina. Eu sabia que ele sofria. Fiquei, mano, gente, sério, se tem um personagem da história da televisão que sofreu, esse personagem é Kit Walker, entendeu? O garoto, coitado, meu Deus do céu, como sofre. O Vampires, assim, todos os crimes que Tate Langdon cometeu na primeira temporada é o Kit Walker pagando por eles na segunda temporada, entendeu? Porque, coitado, meu Deus. Mas aí a gente tem toda essa abordagem ali dos aliens também, né? Que ninguém acredita nele, que ele foi abduzido, todo mundo acha que ele é louco, todo mundo acha que ele é o real culpado ali pelos assassinatos das mulheres. E aos poucos a gente vai se vendo ali nessa história dele, de querendo acreditar nele, querendo entender ele, porque a gente viu o lado dele de que ele é o cara que foi abduzido e que ele não está mentindo, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele tem alguns lapsos assim de agressividade que, assim, né, nas consequências não são coisas muito graves, assim, ele tem algum momento um pouco mais agressivo, porque é um momento, de repente, que ele consegue escapar, né, quando ele é preso lá e levado pra polícia, ele dá com um negócio na mesa do tipo delegado que tava lá da polícia, ele dá com aquele negócio na cabeça do cara pra ele conseguir fugir pela janela. Então, assim, logo que ele tem essas atitudes, você fica, nossa, ele é agressivo, mas só que daí você vê a situação que ele tá se encontrando, são formas com que ele encontra pra poder escapar, pra poder não morrer, pra poder fugir, enfim, ele tenta arrumar situações onde ele consegue dar uma escapada e tudo mais, porque a gente sabe que ele é inocente, né? Ele tá sendo acusado de coisas que ele não cometeu. E conforme a história vai andando, a gente vai descobrindo quem que realmente está envolvido nessa situação toda e como que o Kit Walker foi parar ali, né? E faz muito sentido, porque, na verdade, a gente descobre que o Bloody Face, responsável por tudo, era o Oliver Thredson, né? Que é o médico que estava responsável por ali conseguir um diagnóstico do Kit, né? Se o Kit era são ou não. E no fim das contas ele queria que o Kit assumisse a bronca dele, né? Assumisse todos os crimes que ele mesmo cometeu. E a revelação de que o Bloody Face é o Oliver Thredson, gente, é um episódio sensacional, assim. Quando a Lana Winters chega lá e ela vê toda essa confiança que ela tinha estabelecido nesse cara. E por água abaixo, quando ela começa a ver, tipo, os objetos da casa dele, né? Que são todos feitos com pele humana. Cara, simplesmente o mundo dela acaba ali, né? E é muito louco porque, assim, eu lembro da sensação que eu tive a primeira vez que eu assisti, das peças se encaixando, assim, de, oh, meu Deus do céu, o cara é o Bloody Face. Eu não tive essa sensação agora porque eu lembrava que o Oliver Thredson era o Bloody Face. Mas, assim, as peças se encaixando, eu fiquei transtornada na primeira vez que eu vi. Eu lembro como se fosse hoje, né, esse momento do clique, assim, foi a mesma sensação que eu tive da primeira vez que eu soube que o Tate Langdon, na verdade, estava morto e era um fantasma. Então, tipo, American Horror Story sempre teve esse elemento X, assim, da gente, de ter um plot twist, da gente descobrir algo que tava na nossa cara o tempo inteiro, mas a gente não sabia. Porque a própria série não entregava, né, fichas o suficiente para nós descobrirmos sozinhos. Então, esse tipo de coisa, assim, eu gosto muito. Infelizmente, nas últimas 2 temporadas isso não rolou. Então, eu espero muito que nessa próxima, que é Delicate, vá ter algo do tipo. Gente, eu tenho um sonho de ter uma temporada num navio que se passa nos anos, tipo, 20, 30, assim. Eu tenho o plot na minha cabeça.
tá? Ryan Murphy, me liga que eu te ajudo, entendeu? Porque eu já imagino, assim, ó, a Sarah Paulson sendo a dona da companhia de navio, assim, corrupta, assim, o navio tá zarpando sem a documentação que precisa, não sei o que, tá irregular. Aí a Kate Bates tá a bordo e ela porta ali uma maldição de alguma coisa bizarra, assim. Aí o capitão desaparece no primeiro dia, assim, de viagem, e aí quem tem que assumir o primeiro oficial, que é meio inexperiente, que é o Evan Peters, e daí tem a Jessica Lange ali entre os passageiros, e ela é uma serial killer. Gente, eu tenho toda essa na minha cabeça, essa seria a temporada perfeita pra encerrar a série. Entendeu? Não precisa ser a próxima, mas assim, sabe? Na minha cabeça ia ser incrível, mas enfim. E assim, a coisa é que essa segunda temporada, ela aborda muitos assuntos. É muito louco porque isso pode ficar demais, dependendo do ponto de vista, mas dependendo do ponto de vista também é interessante porque nunca cai a peteca, sabe? Tem alguns momentos que é interessante porque a série traz personagens X pra acrescentar no desfecho final da história, sabe? Por exemplo, nós temos duas partes ali onde aparece uma suposta Anne Frank, né? Que é uma mulher que chega lá alegando que ela é Anne Frank e falando com todas as letras que o Dr. Arthur Orden, ele é nazista. Ele era um médico nazista nos campos de concentração de Auschwitz. E aí fica essa situação, assim, que, cara, ninguém nunca desconfiaria dele. Se não tivesse essa personagem, como que eles chegariam a essa conclusão, né? De que o Arthur Orden era envolvido nisso, né? Então, essa personagem, por mais que ela não seja Anne Frank, ela foi importante pra história pra desenvolver essa questão ali do Dr. Arthur Orden ser esse Hans Gruber, né? Que é esse cara que tá envolvido com a questão ali da concentração nazista e tudo mais. Ele era um médico, né, nos campos de concentração. Esse personagem, mais tarde, se torna importante novamente em American Horror Story, porque eu não sei se vocês lembram, mas ele é o personagem, né, ele é o médico responsável pela amputação das pernas da Elsa Mars, né, de Freak Show. Isso tem a ver também, e é muito louco, porque tem uma fala dele nessa segunda temporada, quando ele tira as pernas da Shelley, né, ele corta as pernas dela, ele falou, tenho treinamento com isso, eu já tenho experiência com isso. Então, tipo, ele fez isso com a Elsa Mars. E quando a gente assistiu a segunda temporada, a gente não sabia que isso ia acontecer futuramente na quarta temporada. Mas foi tão bem orquestrado, né, essa relação de um personagem com o outro, que tudo já se desenhava ali. É uma temporada que ela traz muita crueldade, porque ela traz vários panos de fundo reais, né? Tem a questão do nazismo, tem a questão da homofobia. E aí também tem outros temas que a série aborda, porque, como eu falei, a temporada ela traz muitas coisas, né? Tem o episódio de Natal, que daí a gente conhece outro, né, personagem que é um serial killer também, que ele faz as coisas vestido de Papai Noel. Então, isso é um tema que o Ryan Murphy gosta muito, é algo recorrente, né? Porque em American Horror Stories ele trouxe também Papai Noel Assassino. E também tem possessão demoníaca. Gente, o American Horror Story Asylum é um bingo, né, de tudo que pode ter de terror. É manicômio, é possessão demoníaca, é médico bizarro, é abdução alienígena, enfim, é tudo. Todo o bingo completo do terror existe em American Horror Story Asylum. E a questão da possessão demoníaca, cara, é muito louca, porque eu não lembrava como a Sister Mary Eunice tinha ficado possuída, né? Eu lembrava que ela tinha ficado possuída, eu lembrava das atrocidades que ela fazia, mas eu não lembrava como exatamente tudo tinha acontecido. Basicamente, foi um paciente, né, que foi pra Bear Cliff, que ele estava possuído, e daí o demônio, né, foi pro corpo da Sister Mary Eunice. Inclusive, essa temporada tem também uma criança ali, que tem tendências psicopatas, e é muito louco porque essa criança, ela sai da temporada no momento que ela tinha ficado ali um dia, né, em Bear Cliff, e aí ela conseguiu sair, né, ela foi embora com a mãe dela, e aí ela matou a família inteira dela, e a gente não tem mais nada sobre essa garota, tipo, essa garota não é mais abordada ao longo da história. E, pô, é Jenny o nome da menininha. E ela é uma personagem que seria muito interessante ser abordada novamente, assim, na série, sabe? American Horror Story abre muitos precedentes, assim, pra personagens serem abordados novamente em futuras temporadas, porque as suas histórias ficam meio pela metade, né? A gente tem também uma personagem que é muito importante, que é a Grace, na história, né? E a gente descobre que ela matou o pai dela e a madrasta dela. E ela é uma personagem que nos traz essa questão dúbia, assim, né? Porque ela alega que o pai dela abusava dela, né? E foi por isso que ela matou o pai. E, assim, essa é a história que ela conta e cabe a nós, como espectadores, acreditarmos ou não, né? Na versão dela. E só que, assim, pela postura da personagem, pela forma com que ela age e tudo mais, dá a entender que realmente é isso, sabe? Que ela era abusada e que ela não sabia como sair dessa e ela
né, foi a forma como ela encontrou. Essa história é baseada numa história real, eu também falei sobre isso naquele vídeo, né, das histórias reais de American Horror Story, mas, enfim, de qualquer forma, a Grace é uma personagem importante, né, ela acaba virando ali uma fortaleza pro Kit Walker, porque ela foi a primeira pessoa que acreditou que o Kit era inocente, né, ela conseguia ver nos olhos dele que ele era inocente, e aí eles acabam virando um casal, e é muito louco, porque eles viram um casal, eles vão pra casa do Kit, porque o Kit é solto porque ele é inocente, porque a Lana Winters finalmente consegue ali a confissão, muito bons episódios ali onde o Kit e a Lana, eles estão tentando conseguir essa confissão ali do Oliver Threads. E aí o Kit vai pra casa com a Grace e a Alma tá lá. E daí é muito louco, porque a Alma, ela o Kit e a Grace, elas vivem meio que um trisal ali, né? É um casal meio que um trisal. E a Alma, ela se mostra como conformada, mas ao mesmo tempo como não conformada. Tipo, ela é uma personagem um pouco dúbia, assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela diz que tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Ela tá incomodada com a situação até que ela simplesmente vai e mata a Grace. E eu não lembrava que era a Alma que matava a Grace. Eu lembrava que a Grace morria, mas eu não lembrava que era a Alma que matava a Grace. Então, assim, eu fiquei muito surpresa nessa hora. Principalmente porque a série faz um corte na cena que dá a entender que o Kit tava com o machado, né? É o machado que mata a Grace. Então, assim, a série, ela faz uma brincadeira de ir e voltar, de a gente sempre acabar meio que desconfiando um pouco do Kit, coitado. E o Kit, na verdade, é sempre a vítima da história. Bom, basicamente, a Alma foi parar em Briarcliff também, né? E o Kit vai ali visitar ela e tudo mais. Mas ela não vive lá por muito tempo. O Kit, ele é um personagem que sofreu mais que Juliette, né? Ele é um personagem que, meu Deus do céu, eu devia fazer um ranking de personagens que mais sofreram na história das séries. O Kit Walker, cara, ele só não sofreu mais que Jesus, assim, porque, pra quem não lembra, Vampires também interpretou Jesus numa temporada de American Horror Story, que é American Horror Story Cult. Ele só não sofreu mais que Jesus, assim, porque ele sofre muito. O Kit Walker sofre muito, gente, pelo amor de Deus. E ainda por cima, a série conseguiu dar uma volta tão poética que o Kit, que é um personagem que sofreu horrores na mão da Sister Jude, foi a pessoa que tirou a Sister Jude de Briarcliff e deu pra ela um fim de vida digno. Abrigou ela na casa dele, cuidou dela nos últimos anos de vida dela. Ela foi ali, né, quase como uma avó pras crianças. Então, assim, me pegou muito, sabe, esse final ali sobre a bondade do Kit, assim. Quanto, na verdade, o cara era só um cara que tinha um grande coração e só queria fazer o bem, né, quando ele pôde, se ele tinha oportunidade de fazer o bem a alguém, ele fazia. Então, pra mim, o Kit é um grande personagem, assim, um personagem, nossa, sensacional, assim, de caráter sensacional. E a Lana Winters, ela até chegou a se perder em dado momento da história dela, né, porque ela começou a fazer muito sucesso na TV e tudo mais, e ela meio que esqueceu que ela tinha esse objetivo de fechar Briarcliff, né, até que o Kit foi lá e deu né, enfrentou ela ali, assim, ele falou assim, mano, você tinha falado que seu sonho era encerrar Briarcliff, né, fechar Briarcliff, onde que tá esse sonho, cara? Você parou de ir atrás disso, né, agora você simplesmente tá aí, sendo uma estrela da TV, quer dizer, uma estrela da TV não, né, porque ela tinha lançado o livro só, mas enfim, daí ela se tocou, né, de tudo que tava acontecendo, então ela foi atrás de fechar, inclusive o último episódio de Asylum é tenebroso, assim, porque o Briarcliff, ele piorou muito depois que a igreja vendeu ali pro governo, né, passou a administração pro governo, e tá muito pior a situação. E então, é muito louco como são horríveis as imagens que a Lana Winters tá lá gravando e tudo mais pro programa dela. Mas a série, ela trata corrupção de muitas maneiras, assim, corrupção não só, assim, de outros planos espirituais, assim, mas corrupção até, assim, questão da igreja e tudo mais. Muito louco como tem um episódio onde o padre tá batizando, né, o Lei, que é o psicopata, o serial killer do Papai Noel, né? O padre, o monsenhor lá de Briarcliff tá batizando ele. Aí ele vai tentar matar o monsenhor, né? E crucifica ele e tudo mais. Cara, muito louco como isso é irônico, né? E como a série traz essa crítica, assim, eu tenho a impressão de que o Ryan Murphy, ele tinha menos medo antigamente de ser usado e criticar o universo, o sistema, as crenças das pessoas, a posição social de cada um, assim. Eu sinto que depois de Cult, isso se perdeu um pouco, assim, sabe? Mas, de qualquer forma, é uma série que ela é uma série muito recheada, assim, uma temporada muito recheada, porque em momentos que a série poderia ter uma barriga, né, por, assim, os personagens estarem em alguma mesmice ou algo do tipo, apareceu um personagem novo pra acrescentar na história, como apareceu a suposta Anne Frank, como apareceu a menininha Jenny lá, como apareceu o garoto possuído, como apareceu o assassino do Papai Noel. Então, sabe, a série, ela trazia essas participações especiais, assim,
que alimentava a história e cada personagem que entrava na história por um episódio que fosse, eles alimentavam a roda da série, né, da temporada. Então, as coisas que eles faziam, que eles mexiam, que acontecia, mudava o destino de vários personagens principais dentro da trama, vários acontecimentos, várias coisas importantes, né? A gente tem ali, por exemplo, a Sherry, ela teve as pernas amputadas, a gente descobriu com relação aos experimentos, né, do doutor, o Arthur Arden, né, e ele faz outras coisas, assim, né, ele descobre que existe esse contato, né, dos aliens e tudo mais, e aí no final ele tem um final muito melancólico, né, porque ele percebe que a casa dele tá caindo, né, que estão descobrindo as coisas reais sobre ele, e ele decide tirar a própria vida junto com a irmã Mary Eunice, né, ele amava ela e tudo mais, então ele entra ali no negócio de cremar ali junto com ela e tudo mais. Gente, um comentário muito engraçado que eu não lembrava, mas eu fiquei surpresa quando eu vi. O Scully, de Brooklyn Nine-Nine, é um detetive nessa temporada de American Horror Story. Eu não lembrava disso. Até porque, né, eu assisti Brooklyn Nine-Nine muitos anos depois dessa temporada de American Horror Story, e ele é um personagem de Asylum pequeno, né, ele aparece pouquinho. Mas, gente, eu não... nem se passou pela minha cabeça, não lembrava disso nunca. Mas enfim, essa temporada de American Horror Story é realmente sensacional, assim. Ela é, como eu falei antes, ela tem o bingo do terror, né? Ela aborda vários tipos de terror que assustam as pessoas. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas são muito engajadas, né, com essa temporada. Além dos personagens serem muito complexos, os personagens que estão presos ali injustamente, eles tentam ajudar uns aos outros, né? Quando a Lana Winters, ela vai sair ali de Briarcliff, o Kit enrola o Oliver Twist e tudo mais. E ela é muito boa porque ela tem muitos plot twists, ela se passa num lugar extremamente interessante, né? Essa coisa de instituição mental e tal, de ser nos anos 60, né? Onde os recursos eram muito diferentes, onde a tecnologia era muito diferente. Tudo colabora para ter uma temporada com uma atmosfera muito densa, com uma fotografia muito intensa, assim. Essa série tem recursos de câmera, essa segunda temporada tem recursos de câmera muito interessantes. A gente tem um plano de sequência de 3 minutos no 5º episódio, né, com a Sister Jude e com um cara lá que tava tentando ajudar ela a descobrir, né, a origem ali do Dr. Arthur. Então, que é sensacional, assim. A primeira temporada, ela faz muito uso daquelas câmeras... Eu falei sobre isso no meu vídeo da primeira temporada, mas ele faz muitos usos de câmeras, assim, em ângulos não retos, né? E isso faz muito sentido pra narrativa de Murder House, porque é como se a casa tivesse olhos, né? Como se fosse de vários ângulos, assim, as pessoas estão sendo enxergadas dentro da casa. E ali não. Em Asylum, a gente tem muita câmera assim, nesse plano mesmo, frontal, existe até quebra de quarta parede, sabe? Porque os personagens estão falando diretamente pra câmera em alguns momentos. Então, é uma temporada que ela tem opções cinematográficas diferentes, assim. Ela tem alguns match cuts, né? Tem uma cena onde o Kit Walker tá na rua e daí ele entra no carro dele pra sair. E aí, o carro que tá no fundo é o do filho da Lana Winters, já adulto, né? Ou seja, atualmente. É uma temporada que tem muitos recursos de direção muito legais, assim, sabe? Os cenários são perfeitos, muito, muito, muito bem ambientado. Nos dá uma tensão, assim, porque é um lugar muito claustrofóbico. Então, além do uso de tonalidades mais esverdeadas, né? Que passa essa atmosfera, assim, de terror e tudo mais, é um lugar muito escuro, né? Tipo, todas as paredes são escuras, as portas são escuras, quase não tem iluminação. Então, de um modo geral, assim, é uma season muito bem feita, com um design de produção incrível, com uma fotografia incrível, direção sensacional, atores impecáveis, com personagens extremamente densos, bem construídos. Então, eu entendo porque que a Asylum tem todo esse hype, assim. É uma temporada realmente, assim, sensacional. Eu quero muito reassistir Freak Show, porque na minha ordem de temporadas favoritas é, em primeiro lugar, Murder House, em segundo lugar Freak Show, em terceiro lugar Asylum. Eu quero ver se vai continuar assim ou se eu acho que de repente Asylum passou na frente. É que eu tenho um carinho muito grande por Freak Show. Pra mim, o melhor elenco que a American Horror Story já teve tá em Freak Show. Então, assim, é complicado. Pra mim é difícil passar Freak Show. Enfim, de qualquer forma, Asylum é realmente incrível, vale todo o hype. Eu tava com saudade dessa energia tensa que tem em Asylum, assim. Os personagens são sensacionais. E, nossa, eu faria tudo pra descobrir o que aconteceu com o Kit Walker depois que ele foi abduzido, assim, né? Porque ele sofre de câncer pancreático quando ele tem 40 anos. E daí, quando ele tá quase morrendo, os aliens, né, vão lá e pegam ele. Então, eu queria saber se eles vão devolver ele com vida, se um dia, né? Porque faz muitos anos já, mas a gente não sabe o que acontece com ele, né? Então, eu tinha muita curiosidade de saber o que acontece com ele. Nossa, sei lá, um episódio de American Horror Stories, alguma coisa assim.
Eu queria ali um desfecho. Porque, na verdade, pra mim, American Horror Stories foi criada pra desenvolver melhor alguns personagens de American Horror Story, né? Como, por exemplo, Dollhouse, cara, é um episódio perfeito, né? Porque conta a origem do Spalding, conta a história ali de como ele chegou na Madame Robichaud. Eu sinto falta de episódios de American Horror Stories falarem mais sobre elementos não explicados de American Horror Story. Às vezes uma lenda urbana que é mencionada no episódio, ou alguma coisa assim. Mas, enfim, Asylum é incrível, realmente. É uma das melhores temporadas, assim, já feitas pra televisão de uma série, né? Eu acredito que é uma das mais premiadas também. Coven também é muitíssimo premiada, mas é época de ouro de American Horror Story, né, gente? Querendo ou não, essa é absolutamente sensacional. Eu entendo completamente quem tem essa como a temporada favorita. Realmente, se eu não tivesse um apego emocional forte, assim, com Murder House, talvez essa daí seria minha temporada favorita. Mas todos os atores estão muito bem, assim, e... Nossa, ela tem realmente início, meio e fim, assim, ela tem um desenvolvimento interessante, a gente entende ali o que tá acontecendo atualmente, como que aqueles jovens apareceram mortos atualmente em Briarcliff, a gente descobre que é o filho da Lana Winters, né, que é antes dele encontrar a própria mãe, né, que ele quer se vingar dela e tudo mais. Ele tá meio que dando continuidade ao legado do pai, porque na cabeça dele o pai dele ama ele, blá blá blá, é bem coisa, uma cabeça perturbada, né. Mas enfim, a Lana Winters, no fim das contas, deu um fim a algo que ela devia ter dado um fim há muito tempo, né. Eu diria que o único erro da Lana Winters foi realmente ter dado prosseguimento a essa gravidez, né, porque ela teve a oportunidade de não ter esse filho, mas ela decidiu ter. Porque ela tava traumatizada, né, com tanta morte e tudo mais, mas assim, a Lana Winters era uma personagem muito cabeça pra frente pra achar, né, que naquela situação ali, um feto que não tinha nem um mês, né, ali, que ela estaria matando alguém, né, não é esse o caso. Esse foi o erro dela, né, de não ter interrompido essa gravidez. Mas enfim, né, gente, de qualquer forma, American Horror Story Asylum é uma temporada sensacional, de uma série sensacional. Foi uma experiência muito, muito boa reassistir tantos anos depois, porque eu tive opinião diferente sobre várias coisas, eu tive uma visão diferente sobre várias coisas, assim. Eu acho que reassistir American Horror Story como adulta, pra mim é muito legal, assim, porque eu enxergo as coisas bem diferentes, né, do que quando eu via quando eu era bem mais nova, quando eu assistia a temporada quando ela era lançada, assim. Mas, enfim, gente, é isso. E não sei ainda qual vai ser a próxima temporada que vamos falar aqui. Vamos ver aí. Não vai ser Apocalipse, porque eu quero rever Coven antes de falar de Apocalipse. Então, temos aí ou Cult, ou Coven, ou Freak Show. Vamos ver qual vai ser a próxima temporada. Bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.